Olá pessoal, seguindo então, título 9 do Código Penal, dos crimes contra a paz pública. Tá? Relembrando, o Código Penal é composto de 11 títulos, a sua parte especial. Nós vamos começar na aula de hoje o título 9, que vem composto aí com 4 artigos, ele não tem capítulos, somente o título. E concluiremos então o título 9 ainda nessa aula, ok? Dos crimes contra a paz pública, título 9 do Código Penal. Veja, se fizermos uma comparação entre o Código Penal brasileiro e o Código Penal espanhol, vocês vão verificar que há uma distinção em relação a essa matéria. No Código Penal espanhol, usa-se a expressão dos crimes contra a ordem pública e não contra a paz pública. Portanto, contra a ordem pública no direito penal espanhol abrange-se um número maior de crimes do que os inseridos no título 9 do Código Penal brasileiro. Mas, na verdade, a doutrina é quase que unânime em dizer que o Código Penal brasileiro, o legislador penal brasileiro, foi bem ao utilizar-se como bem jurídico a ser protegido a paz pública e não a ordem pública, sob o argumento de que a ordem pública ela está relacionada, né, a todo e qualquer crime. Portanto, todo crime, e não somente alguns específicos, eles acabam ofendendo a ordem pública, porque todos os crimes causam dano ou perigo de dano a bens indisponíveis ao convívio social. Portanto, a expressão paz pública foi bem mais acertada no direito penal brasileiro do que propriamente a ordem pública utilizada-se lá pelo direito penal espanhol. Tá? Então, a ordem pública, ela atinge todo e qualquer crime, né? Ou todo e qualquer crime atinge a ordem pública, enquanto a paz pública é só para 4 crimes que nós vamos analisar aqui. Então, neste título 9, o bem jurídico tutelado, protegido pelo legislador penal brasileiro é a paz pública. O que vem a ser a paz pública? O que é essa paz pública que o legislador visa tutelar, proteger no convívio em sociedade? A paz pública nada mais é do que tutelar, proteger aquela sensação que nós precisamos ter no convívio social de tranquilidade, de segurança, de confiança, no convívio diário que nós temos. Então veja, alguns comportamentos que nós vamos analisar aqui, o legislador selecionou-os e os tipificou como ilícito, porque eles, se não fossem tutelados, se não fossem descritos no Código Penal, eles trariam uma insegurança à sociedade. Portanto, eles trazem insegurança à sociedade, intranquilidade à sociedade. Veja, o primeiro dos crimes elencados nesse título 9 do Código Penal é a incitação ao crime. Então, veja, o simples fato da pessoa estar incitando outras a praticar alguns crimes ou a praticar crimes já gera intranquilidade na sociedade. Veja, se você toma conhecimento que alguém está, por exemplo, em praça pública, incitando, incentivando as pessoas a invadirem estabelecimentos comerciais e subtraírem objetos, danificar estabelecimentos comerciais, isso gera uma intranquilidade imensa para todos os comerciantes e é óbvio para todos os funcionários do estabelecimento comercial e para as pessoas que estão trafegando naquela região, naquela cidade, enfim, naquele estado. Portanto, a finalidade do legislador é fazer com que no convívio em sociedade algumas condutas não alterem a paz pública. Veja, esses crimes inseridos no título 9 do Código Penal são aqueles que nós nos referimos lá quando estudávamos direito penal geral,
quando nós mencionamos o iter criminis. Lá no iter criminis a gente falava das 4 fases do crime, né? A cogitação, os atos preparatórios, os atos de execução e a consumação. E aí nós mencionávamos lá que o crime ele começa a existir na sua forma tentada quando o agente, quando o sujeito ativo realiza atos de execução ou inicia a realização dos atos de execução, com algumas exceções. Dentre as exceções, nós mencionávamos os crimes definidos no título 9º do Código Penal, ou seja, a incitação ao crime, a apologia ao crime, a associação criminosa são condutas que os atos preparatórios de um crime futuro já gera um crime autônomo, que são os elencados no artigo 286 ao 288-A. Portanto, esses crimes, eles se consumam numa fase preparatória de crimes futuros, ok? Isso é uma observaçãozinha relevante e importante. Então, vamos tratar agora de cada um dos crimes inseridos no título 9º do Código Penal. O primeiro deles, artigo 286, diz lá o legislador: incitar publicamente a prática de crime, detenção de 3 a 6 meses ou então somente multa. Veja que a pena ela é bem irrisória. Trata-se aí de um crime de menor potencial ofensivo e de competência do juizado especial criminal, ok? Então vamos lá. Vamos entender os elementos desse tipo legal, né? Quais são os elementos que compõem esse tipo legal? E ele começa aí com o elemento objetivo ou o verbo, né? A ação nuclear, com o verbo incitar. E o que significa incitar? Incitar nada mais é do que estimular, a instigar, induzir, provocar a prática de crime de qualquer natureza. Portanto, pessoal, a prática de crime e não a prática de contravenção penal. Tá? Se você incentivar, estimular a prática de contravenção penal, a sua conduta não está descrita no artigo 286, porque o legislador diz lá a prática de crime. Portanto, qualquer crime do Código Penal, parte especial, ou qualquer crime de leis extravagantes, ok? Não importa. Portanto, basta a ação, o comportamento de estimular, de incentivar, de provocar a prática de qualquer crime ou de crime de qualquer natureza para estar presente aí a ação incitatória. Ok? Portanto, incitar. Veja, como o verbo, né, ação nuclear é incitar, aparentemente nos dá a impressão de que o crime só é praticado na sua forma comissiva, ou seja, somente por ação. Geralmente por ação, mas cabe também a prática do crime na forma omissiva imprópria, tá? Ou comissiva por omissão. Aqui levando em consideração o disposto lá no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Lembram-se disso? Portanto, veja, se um policial está lá em serviço e ele observa, ele verifica que tem alguém incitando a prática de crime, tá? E mesmo ele tomando conhecimento, ele presenciando essa situação, ele nada faz, ele se omite, porque ele não está contente com os vencimentos que ele vem recebendo, e ele quer mais é que haja realmente esse pânico social, para que com isso, então, quem sabe, os governantes resolvam melhorar os vencimentos dele. Veja, é um exemplo hipotético, mas é possível. Então, nessa situação, a omissão desse policial, que tinha o dever legal, o dever jurídico de agir e não agiu propositadamente, ele também pode ser responsabilizado pelo crime do artigo 286, mas agora não por ação, e sim por omissão na sua forma imprópria. Tranquilo? Isso é perfeitamente possível.
cuidado com isso, porque o verbo, né, incitar nos dá a impressão de que o crime só pode ser praticado por ação, mas, excepcionalmente, ele pode ser praticado por omissão também, desde que essa omissão seja imprópria para aquelas pessoas que o legislador as define como dever específico de agir lá no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Além de haver esta incitação, ou seja, este estímulo, esse induzimento, essa instigação, essa provocação de uma pessoa para alguém, tá? O legislador vai lá e diz incitar publicamente. Então veja, só há o crime se a incitação for realizada de forma pública. E o que significa isso? Na presença de elevado número de pessoas. Alguns doutrinadores dizem, na presença de número indeterminado de pessoas. Ou seja, precisa isso acontecer na presença de grande quantidade de pessoas, de número elevado de pessoas. Então veja, nada impede de um indivíduo chegar numa praça pública, e vocês já viram isso, né? Muito comum isso. Quem vai a São Paulo, numa cidade maior, aí você verifica isso. De repente o indivíduo chega lá, bota uma caixinha de som na praça, e aí ele começa ou tocar e cantar, ou ele começa a pregar alguma crença religiosa, e do nada, ou aos poucos, né, as pessoas vão se aglomerando, vão fazendo um círculo em torno dele. Ou, apesar das pessoas não fazerem um círculo em torno dele, as pessoas que estão passando acabam parando e a distância fica ouvindo aquilo, ou estão sentadas em alguns bancos da praça ou em alguns locais próximos e também ficam atentas àquilo que a pessoa está cantando, pregando e etc. Na incitação é a mesma situação, é a mesma hipótese. Imagina que o indivíduo bota uma caixinha de som lá numa praça pública com um microfone e ele então começa a estimular pessoas indeterminadas que estão ao redor ou transitando por aquela praça a praticar crimes. Basta esta incitação, ela já é suficiente. Vejam no início, quando eu mencionei. Imagina então que o indivíduo bota essa caixinha de som ali e começa a dizer que, olha, nós estamos num período de recessão, uma crise econômica, cada vez mais aumenta o número de pessoas pobres e cada vez mais a renda se concentra num percentual pequeno de pessoas, e aí ele começa a dizer, olha quantos estabelecimentos comerciais ao redor dessa praça, onde estão aí abarrotados de televisores e etc. E tal. Muitos de vocês não têm um televisor em casa. Né? Então, o momento é da gente saquear essas lojas, vamos saquear essas lojas e etc. Vamos levar esses objetos embora. Imediatamente, quando isso acontecer, você vai ver proprietários de estabelecimentos comerciais baixando as portas, correria, pânico, ou seja, retirando com esse comportamento a tranquilidade de grande quantidade de pessoas. É aí que reside a consumação do crime. É esta prática que o legislador visa proibir, coibir, que ela não realize. Por isso que ele criminalizou esse tipo de comportamento. Ok? Entenderam isso? Essa é a finalidade. Então veja, não há crime do artigo 286 se você incentivar, tá? Se a incitação, o estímulo for voltado para a pessoa certa, para a pessoa determinada. Porque aí, na verdade, quem assim o faz, quem assim age, vai responder pelo crime que ele incitou. Então veja, se uma pessoa incita outra determinada, então o José incita Pedro para que Pedro adentre a uma loja e pratique um saque. Se o Pedro adentrar na loja e praticar o saque, quem o incentivou é partícipe do crime de furto e não comete o crime do artigo 286, porque ele incentivou uma pessoa determinada, uma única pessoa. E o legislador aqui usa como elemento normativo que a incitação se esteja voltado a número indeterminado de pessoas, a grande quantidade de pessoas. E de onde que eu extraio essa busca do legislador? Na expressão publicamente.
Se for publicamente, certamente vai atingir grande quantidade de pessoas e é exatamente essa condição que retira a paz pública de nós, integrante, de qualquer um de nós, integrante aí da sociedade, tá bom? Então esta é a situação, esta é a finalidade, é isso que se busca e somente essas condutas que preenchem esses elementos do tipo legal que vai gerar o crime. Caso contrário, não há o crime do artigo 286. Então, incitar publicamente a prática de crime. Aí, veja, de novo, aquela situação que nós mencionamos lá no início. A cometer determinada espécie de crime. Tá? Portanto, a incitação ela tem que ser para número indeterminado de pessoas, para grande quantidade de pessoas, tá? E a incitação tem que ser voltada à prática de crimes por essas pessoas. Portanto, não incide aí a chamada incitação à contravenção penal. Precisa estar determinado como crime. E quem está incitando também não precisa, de forma alguma, indicar o crime. Ele não precisa dizer, olha, vocês precisam subtrair, furtar, praticar furto, você precisa praticar roubo, você precisa praticar estelionato, você precisa praticar estupro, você precisa praticar homicídio. Não há necessidade de se referir ao nome iuris do ilícito. Basta no discurso, na incitação, né, no estímulo, ele indicar um comportamento a ser realizado por alguma pessoa que esteja definido no Código Penal como crime. Tá? Então veja, no exemplo que eu dei, ele estava estimulando pessoas indeterminadas, publicamente, a adentrar em estabelecimentos comerciais e saquear objetos. Quando ele menciona saquear objetos, subentende-se que ele está incentivando a prática de um crime de furto. Ou até mesmo a prática de um crime de roubo, se foi com violência ou grave ameaça à pessoa, ok? Esta é a situação. Outra observaçãozinha importante em relação ao artigo 286, a simples opinião, pessoal, cuidado, tá? A simples opinião favorável à legalização de um comportamento que hoje é descrito como crime não caracteriza a incitação, não caracteriza o artigo 286. Então veja, passeatas em praça pública, você ir em praça pública ou nas vias públicas com um carro de som, com alto-falante e etc., dizendo que você tem uma opinião e justificar por que dessa opinião favorável à legalização das drogas. Né? Então veja, aquelas passeatas a favor da liberação do uso da maconha. Aquilo é opinião e não incitação. Incitar é uma coisa, opinar é outra. Portanto, a opinião, seja ela pública por meio de som, de gritos, ou até mesmo por meio de artigos escritos, livros escritos, debatidos e etc., não gera o crime do artigo 286. Tá? Porque o legislador diz incitar, portanto, estimular, e não debater o tema, discutir o tema. Colocar para a sociedade a sua opinião sobre aquele tema e por que você acha que deve continuar sendo crime e por que você acha que não deve mais continuar sendo crime. A sociedade evoluiu, uma série de situações, você terá argumentos para isso. A partir do momento que você tem argumentos para isso, esses argumentos precisam ser aceitos, discutidos, debatidos. Okay? Portanto, incitar é crime, opinar não é crime. Então você opina que é favorável, qual é a motivação para isso? Ao porte de drogas, tá? A liberação do porte de drogas para uso, por exemplo. Tá? Que você é favorável ao aborto, essa discussão, ela surge quase que sempre aí, né? Na sociedade. Alguns são favoráveis, outros são contra. O aborto é definido como crime, com raríssimas exceções. Portanto, essa opinião, olha, por mim, o aborto deveria ser legalizado. Eu não estou incitando ninguém. Ou, por mim, o aborto não deveria ser legalizado, deveria continuar a ser crime como assim está. Recentemente nós tivemos aí na campanha presidente, né, a última que nós tivemos,
várias opiniões, várias discussões, vários debates sobre a legalização novamente do porte de arma. Porte de arma hoje é crime. Então veja, se você tem a opinião de que você tem direito de portar uma arma e você divulga isso, você não está incitando, você está opinando qual é a vantagem ou a desvantagem de você portar uma arma, ter uma arma na sua casa, no seu carro, no seu local de trabalho e assim sucessivamente. Então cuidado, tá? O legislador menciona incitar e não opinar. A opinião, ela é válida, seja ela escrita, falada, enfim, debatida, não importa. Beleza? Ok? Quais são os meios usados, né, para incitar esse número indeterminado de pessoas? Portanto, incitação publicamente. Só qualquer meio. Tá? Pode ser panfletos, cartazes, outdoor, discursos, gritos em público, por e-mail, que é o mais comum, sites na internet, que também é comum, redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, tá? Entrevistas a emissoras de rádio, emissoras de TV, jornais, enfim, qualquer meio, desde que atinja grande quantidade de pessoas, porque o legislador menciona que precisa ser publicamente, tá bom? Então veja, é crime manter site na internet, né, dizendo, por exemplo, né, que todo marido traído deve espancar a mulher. Espancar é lesioná-la. Ou que todo marido traído precisa ou deve, né, para uma questão de demonstrar a sua liderança sobre a família, ele tem que matar a mulher. Isso é uma forma considerada criminosa. Aí não é uma opinião, aí você está incentivando todo e qualquer marido traído ou toda e qualquer mulher traída a espancar a mulher ou o marido, enfim, ou a matá-la, a paulada, a apedrejar e assim por diante. Ou quem, por exemplo, numa entrevista, numa emissora de rádio ou de televisão, aconselha as pessoas a realizar ligações clandestinas de água, de luz, de gás. Isso é crime. Portanto, você está incentivando. Ora, nesse período agora da Covid-19, muita gente perdeu o emprego, as empresas fecharam-se as portas, estão com os trabalhos suspensos, tá? Ninguém tem dinheiro para pagar a conta de água, de luz, de energia, precisa realizar ligações clandestinas para que nós possamos dar uma resposta ao Estado, que a sociedade está insatisfeita e etc. Isso não é mais uma opinião, agora você está incitando a prática de um crime. Ou, por exemplo, aquele indivíduo que em praça pública, né, acaba estimulando as pessoas ao saque das lojas, lá que eu mencionei. Ou, diante da atual evolução social, da atual tomada de espaço pelas mulheres nas empresas, nas universidades e etc., que o ideal, que o correto seria começar a estuprá-las. Tá? Isso agora é incitação ao crime. Isso traz insegurança. Veja se alguém na cidade menciona que ao encontrar uma mulher na rua com shorts ou saia, ela precisa ser estuprada. Ou seja, as mulheres não vão sair mais à rua com shorts nem com saias, porque elas terão medo. Aí gerou a intranquilidade, gerou a insegurança. É isso que reside o crime. Ok? Perfeito? Tranquilo? Então veja, cuidado, tá? Quem incitar, que é muito comum, né? Vem se discutindo bastante isso atualmente, quem incitar a prática de racismo, tá? Para o racismo nós temos uma lei específica, uma lei especial, tá? A 7716 de 1989, tá? Lei 7.716 de 1989. Se você der uma olhadinha lá no artigo 20 dessa lei, o legislador vai lá e diz que é crime de incentivo aí ao racismo, é crime de racismo, né? Você praticar, induzir ou induzir aí, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião e assim
por diante. E estabelece lá uma pena até mais grave do que a do 286. Tá? A pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Portanto, é um tipo penal especial em relação ao artigo 286. Portanto, se a incitação estiver relacionada à prática de racismo, a conduta recai lá no artigo 20 da Lei 7716/89 e não sobre o artigo 286 do Código Penal. Tranquilo até aí? Pessoal, em relação aos elementos do tipo, encerramos. Vamos verificar agora aqueles pontos que a gente fala em todos os crimes. Quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, quando que o crime se consuma e etc. Sujeito ativo, bem rapidinho, pelo que vocês já observaram, não é crime próprio, e sim crime comum. Portanto, qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo. Sujeito passivo, como acaba atingindo uma grande quantidade de pessoas, o sujeito passivo é a coletividade. Quando que esse crime vai se consumar? Basta a incitação pública chegar ao conhecimento de grande quantidade de pessoas. Tá? Portanto, se foi por qualquer um daqueles meios que eu mencionei, chegou ao conhecimento de grande quantidade de pessoas, qual é o número de pessoas? O editor não menciona. Tá? Grande quantidade de pessoas, subentende-se, ou número indeterminado de pessoas, significa que você não consegue determiná-las naquele momento. Então, em praça pública, quantas pessoas se faziam presentes? Não sei. 10, 15, 50, mas além das que estavam em praça pública, estavam passando de moto, de carro, na calçada do outro lado, estava dentro do estabelecimento comercial, também ouviram? Não sei. Portanto, eu não consigo precisar, individualizar quem são essas pessoas. Então, não há uma quantidade específica. Não pode se dizer assim, olha, publicamente ou grande quantidade de pessoas significa mais de 20. Não existe isso. Tá? Pode ser 10, pode ser 18, pode ser 50, pode ser 100, pode ser 1000, desde que você não consiga determinar quantas pessoas e quais as pessoas que ouviram aquele estímulo, aquela incitação, ok? Portanto, ele é um crime formal e não um crime material, e ele é considerado também crime de perigo abstrato e não crime de perigo concreto. Portanto, o legislador já prevê que esse comportamento por si só é de risco, é de perigo. Por isso que ele acaba levando esse crime à consumação ainda nos atos preparatórios do crime posterior. Tranquilo isso? Entenderam? Veja que interessante. Se ao menos uma das pessoas que ouviram a incitação praticar o crime que foi estimulado, que foi incitado. Então veja, eu estou lá em praça pública incitando a prática dos saques aos estabelecimentos comerciais. Quantas pessoas ouviram? Não sei, mas provavelmente uma grande quantidade, que aquele dia a praça estava lotada. Provavelmente mais de 300, 400 pessoas ouviram. Tanto é verdade que várias lojas baixaram as portas. Exemplo hipotético. Só que uma das pessoas que ouviu a incitação, que eu realizei, entrou numa loja, passou a mão num televisor e saiu correndo com ele. Ok? Pergunta que se faz é, qual foi o crime por qual crime vai responder aquele indivíduo que foi incitado? Entrou no estabelecimento comercial e subtraiu o televisor. Ele vai responder por furto, consumado ou tentado. E eu, que estava em praça pública, incitando grande quantidade de pessoas, e aquele acabou se convencendo do meu discurso e foi lá e pegou o televisor. Eu vou responder pelo artigo 286, consumado, e ainda além disso, eu vou responder em concurso material, ou seja, as penas serão somadas pela participação no crime de furto praticado pelo incitado. Então, eu, incitador, respondo pelo 286 e ainda pela participação no crime que aquele indivíduo incitado praticou. Porque ele só praticou aquele crime porque eu o atingi. O meu discurso conseguiu convencê-lo, ok?
Pera lá, professor, e se o incitador está em praça pública incitando, grande quantidade de pessoas ouviram aquele discurso, mas nenhuma delas aderiu àquele discurso, nenhuma delas praticou o crime que estava sendo instigado, incentivado. Agora, nessa situação, já está consumado o 286 e só ele. E se 10 pessoas entraram nas lojas e saquearam, o incitador vai responder pelo 286 e pelos 10 crimes de furto em concurso material. Nos crimes de furto, ele responde como partícipe. No 286, ele é o autor. Tá bom? Tranquilo isso? Tentativa. A tentativa, naqueles meios que o indivíduo utiliza-se, né, para praticar o crime, ela só é possível quando na forma escrita. Tá? As outras situações, a entrevista, os meios falados e etc., ou o indivíduo fala e o crime se consumou, ou ele não incita e o fato é atípico. Tá? Então, por exemplo, eu confeccionei, tá, 50 mil panfletos incitando a prática de crimes. Esses 50 mil panfletos estão no porta-mala do meu carro e eu estou a caminho para distribuí-los, jogá-los na via pública. E eu sou interceptado antes de jogá-los na via pública para que as pessoas possam ter acesso ao seu conteúdo. Logo, tentativa do artigo 286, de incitação ao crime. Na forma escrita é cabível a tentativa, nas demais não. O elemento subjetivo inserido aí no 286 é o dolo, portanto não há a forma culposa, só a forma dolosa. Tá? O agente, para cometer o crime, ele precisa, tá, saber que ele está praticando o crime, ele precisa conhecer todos aqueles elementos formadores do tipo legal que nós acabamos de analisar. Caso contrário, ele pode tranquilamente incidir em erro de tipo. Tá? Então imagine vocês a seguinte situação, só para entenderem isso e finalizarmos. Tá? Um médico estrangeiro, tá? Lá no estrangeiro ele é defensor do aborto e ele vem para o Brasil e ao ingressar no território nacional ele continua incitando a prática do aborto por acreditar que aqui no Brasil também é permitido esse procedimento abortivo e ele então vai lá em praça pública como médico e incita as pessoas à prática do crime de aborto, acreditando que aqui no Brasil, assim como lá no país de origem dele, isso não é considerado crime. Tá? Aí nessa situação é perfeitamente possível, se isso ficar devidamente demonstrada, a existência do erro de tipo. O 286 é crime de ação penal pública incondicionada e, conforme eu já mencionei, a competência do juizado especial criminal. Ok? Tranquilo? 286, o que tinha de relevante é isso. Abraço.